Então, gente, bem-vindos. Estava com saudade de vocês já. Deu aí 2 noites que a gente não conseguiu se ver de verdade. Boa noite, Fernanda, Renata. Agora estou vendo vocês. E eu deixei programado aqui para a gente conversar hoje sobre algo que talvez seja um dos temas mais importantes para esse nosso desenrolar dos nossos encontros ao longo do ano. Porque eu venho falando muito dentro dessa perspectiva. Eu vou fazer um resgate aqui para todo mundo ficar na mesma página dentro dessa perspectiva sistêmica do que seria esse processo de autoconhecimento. E o nosso movimento é um movimento que visa, que tem por objetivo a gente compreender as dinâmicas que o nosso inconsciente constrói. Então vamos lá, só para a gente ficar todo mundo na mesma página aqui. Tudo aquilo que a gente está vivenciando, tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, é fruto de um processo de representação. Então, nós temos uma projeção daquilo que nós sentimos, daquilo que nós temos guardados dentro de nós, nas situações concretas da vida. E na maior parte das vezes, aquilo que nós sentimos reflete muito mais algo que está na nossa linha de observação do que efetivamente uma existência compartilhada. O que eu quero dizer com isso? Efetivamente todo mundo sentir a mesma coisa. Na maior parte das vezes, aquilo que nós sentimos tem a ver com o nosso universo mais interno, o nosso universo mais pessoal. E, portanto, é o que a gente chama de um conteúdo nosso. Então, pode que determinada experiência gere um positivo para mim, mas gere um negativo para a Graça. Pode que aconteça o contrário, ou pode que gere positivos diferentes para mim e para ela, negativos diferentes para mim e para ela. Porque cada um de nós, nessa estrutura de percepção, é o que nós chamamos de um observador. Cada um de nós possui uma capacidade de observar a realidade a partir de critérios, imagens e principalmente significados muito próprios. É muito fruto da construção da individualidade, mas ainda além do processo da individualidade, esse observador que nós somos, ele começa antes de eu ter as minhas próprias experiências. Portanto, ele começa no sistema familiar. Aquilo que eu carrego dentro das informações iniciais da minha consciência, a primeira base da minha consciência é fruto do meu sistema familiar. Então, nós temos uma consciência que se constrói, se forma a partir de uma existência compartilhada. Então, eu e a Silvana, sendo de famílias diferentes, nós temos conteúdos diferentes de largada. Claro que todas as experiências humanas elas acabam sendo muito similares. Todo mundo vai sentir raiva, todo mundo vai sentir medo, todo mundo vai sentir todas as mesmas informações, mas o que provoca esse sentir todo é diferente de acordo com cada experiência individual. Cada experiência individual fruto de cada sistema familiar. Então, eu sendo o irmão mais velho, eu e a Silvana somos irmãos, sou o filho mais velho, eu tenho um recorte específico de informações, que é referente ao desenvolvimento emocional dos meus pais naquele momento. Concordam que um filho é diferente do outro? A experiência de ter um filho é diferente da experiência de ter um segundo filho? Então, quando a Silvana nascer, minha irmã, ela já recebe um conteúdo informacional diferente. E mesmo que sejamos gêmeos, a forma de observar as experiências sempre será diferente. Então, no mundo do autoconhecimento sistêmico, quem vivencia as experiências, quem vivencia a vida e percebe, tem as percepções, os sentidos, as informações, é um observador. O observador, portanto, é a nossa consciência como um todo. O observador, ele não é a estrutura racional ou a estrutura consciente apenas. O observador é a totalidade das informações da nossa consciência. Portanto, é a soma. Quando eu falo em consciência, eu estou falando da soma entre consciente e inconsciente. A consciência como um todo, ela é a soma desses dois aspectos. E o que as duas pesquisas que a gente utiliza mais dentro da visão sistêmica, elas sustentam é de que o inconsciente
é o grande universo de informações que nos forma. As informações conscientes são em torno de 5% de nós. Portanto, quem observa a vida não é o consciente. Quem observa a vida e, portanto, vivencia as experiências é o inconsciente. Porque é ele inconscientemente, passando lá por trás do nosso processo consciente de racionalidade, que vai determinar todas as nossas experiências. Então, tudo aquilo que eu quero decidir, tudo aquilo que eu quero escolher, tudo aquilo que eu quero resolver na minha vida, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é ruim, absolutamente tudo passa antes do consciente, por um movimento inconsciente, por uma expressão inconsciente. E como tal, possui uma causa inconsciente. Logo, as minhas experiências, as coisas que eu vivencio na minha vida, elas são um processo de projeção. Aquilo que está inconsciente, para mim, é aquilo que eu preciso olhar, que eu preciso ver. E, portanto, o meu inconsciente, ele é projetado nas minhas experiências conscientes. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu vivencio, as pessoas que eu trago para a minha vida, as situações concretas do meu dia a dia, todas elas refletem informações que estão no meu inconsciente. Quais são as informações mais importantes desse universo inconsciente? São as informações que refletem ou que originam traumas. Pontos de desequilíbrio, pontos que nós muitas vezes vivenciamos emaranhamentos, aspectos que precisam ser desenvolvidos e depois de desenvolvidos, maturados em nós. Então, primeiro eu me desenvolvo, cresço, me torno adulto e depois eu perfectibilizo, amadureço esse adulto. O processo da vida é, portanto, nascemos crianças e nos desenvolvemos para adultos. Uma vez adultos, amadurecemos e vivenciamos as experiências então como adultos. Crianças têm uma função, adolescentes têm uma outra função e adultos têm outra função. Esse é um processo que se passa fisiologicamente e nós vivenciamos esse processo de forma cronológica, materialmente ao longo da vida, mas o que realmente importa é o que se passa emocionalmente, internamente. Eu posso estar aqui hoje com 42 anos e não ser um adulto. Fisiologicamente eu sou um adulto, mas emocionalmente eu posso não ser um adulto. Eu posso estar infantil, posso estar imaturo. E, portanto, todas as experiências, o que guia o meu inconsciente é a necessidade de desenvolvimento e amadurecimento. Vou dizer de novo. O que guia o meu inconsciente é a necessidade de desenvolvimento e então depois de amadurecimento. Portanto, as experiências que ficam sendo transpostas nas situações concretas da minha vida são experiências que têm por objetivo me desenvolver, me levar ao adulto e depois amadurecer esse adulto. Para quê? Para então eu cumprir uma função que se chama sentido da vida. Vou repetir. Para que eu me desenvolvo e amadureço? Para cumprir uma função que se chama sentido da vida, que não é por mim. Tem sentido para mim, me realiza, me faz muito bem, mas o sentido da vida, ele costuma ser referente ao coletivo. Ao outro. E aqui não entendam filantropia, religiosidade, etc. Não é por aí. Não necessariamente isso. Mas gerar um efeito na vida dos outros, do coletivo. Portanto, eu nasço com um conjunto de informações, sou um observador, e eu preciso desenvolver esse observador, amadurecê-lo, para então eu compreender a vida.
e sentir que essa vida ela faz sentido para mim. Em diversos momentos, e isso vai ser tema de um nosso próximo encontro, nós vamos confundir prazer com sentido, porque nós temos algumas crenças, e crenças, na maior parte das vezes, impedem o desenvolvimento, algumas crenças sobre sermos felizes. Então, se tá bom, eu tô fazendo certo e eu sou feliz. Mas às vezes o bom é só um prazer. Não é assunto para hoje. Não é onde nós vamos percorrer hoje. O que nós vamos percorrer hoje, que foi a classificação que o Bert Hellinger, quem construiu as constelações como nós conhecemos, trouxe de meta-sentimentos, eles têm uma função e é onde eu quero mergulhar para facilitar o processo do nosso autoconhecimento. Mas nesse momento inicial, eu preciso que a gente compreenda o que que a gente está fazendo junto aqui e que a gente recicle sempre esse nosso propósito. Então, autoconhecimento sistêmico significa nós termos a perspectiva de que o autoconhecimento está na experiência da vida. O autoconhecimento não é um processo teórico que eu faço sentado no meu sofá. O autoconhecimento, ele é o modo como eu experiencio a vida, e então eu percebo quem eu sou durante essas experiências. Eu me conheço a partir daquilo que eu vivo. Eu não me conheço a partir daquilo que eu deduzo que eu faria. Eu me conheço a partir do momento que eu estou dentro da situação e dentro dessa situação eu me sinto, eu manifesto, eu vivencio a minha vida. Portanto, minha gente, é isso mesmo, Fernanda, é a famosa frase, vai para a experiência. Não dei essa instrução para vocês, Fernanda, gratidão, Fê. Coloquem as dúvidas, as colocações, as coisas de vocês no chat, eu vou lendo ao longo da fala, a gente vai construindo isso tudo junto. Mas não existe, na visão sistêmica, como eu conhecer a vida sem experienciar, sem mergulhar nas situações, sem fazer parte da vida. E aí nós vamos vinculando a ideia de que eu não falo apenas sobre constelação familiar, vocês já devem ter percebido isso, mas um modo de viver que tem muito a ver com os preceitos da constelação, e por isso as leis sistêmicas elas são tão fortes para mim aqui. Pertencimento significa, para fins de autoconhecimento, que eu preciso estar dentro da vida. Eu preciso estar junto das experiências, junto das pessoas e fazer a vida mover-se. Autoconhecimento só se dá em movimento. Com autoconhecimento ele não se dá de forma teórica, separado daquilo que é o movimento da vida. Então, quando eu me retiro, quando eu me recolho, eu saio da experiência, eu tenho apenas uma idealização, o processo de construção de uma imagem. E aí nós vimos no nosso encontro passado, o quão difícil é eu compreender a vida, porque eu estou fora da realidade. Eu estou só na minha mente. Então, no nosso último encontro, a lógica que nós discutimos é, uma vez vivenciando a realidade psíquica, nós não temos certeza absolutamente de nada. Uma vez vivenciando a realidade psíquica, eu não me conheço. Eu estou vivenciando apenas algo que só existe na minha cabeça. E esse é o grande diferencial e talvez desafio de uma perspectiva dentro de um autoconhecimento com a visão sistêmica. Nós precisamos viver as coisas. Mas eu não sei se vai dar certo. Não temos como saber, a gente vive igual. Mas eu não sei se isso é para mim. Vai lá e testa, aí tu vai saber. Mas eu não sei se é o que eu quero. Testa, aí tu vai saber. Precisamos mover internamente esse universo de segurança que é o que nos impede de realmente nos conhecer e então vivenciar experiências de fato significativas.
Por que nós não vivenciamos experiências significativas na maioria das vezes? E por que na maioria das vezes nós ficamos correndo atrás da cola e nós não saímos do mesmo lugar? Porque nós não nos entregamos para as experiências. Nós não nos entregamos para as situações da vida. Nós não nos entregamos para as relações, nós não nos entregamos para o trabalho, nós não nos entregamos de verdade. Existe sempre uma grande necessidade de autoproteção. E quem precisa se proteger, gente? Criança. Adulto dá conta. O adulto, quando eu estou emocionalmente adulto, eu dou conta da experiência que eu vivencio. E eu sinto que eu dou conta. Eu sinto que eu posso entrar no relacionamento com a Lili. Sérgio, perdoa. Eu posso entrar no relacionamento com a Lili e se ela vai me rejeitar, me despedaçar, eu dou conta de lidar com o sofrimento depois. Eu não preciso me impedir de viver a experiência, porque eu confio em mim. Eu confio que eu vou saber colocar limite. Eu confio que eu não vou deixar de ser eu mesmo. Às vezes eu posso me atrapalhar, às vezes a gente se atrapalha, faz parte. Mas ainda assim, ainda me atrapalhando, eu preciso ter essa permissão interna para vivenciar aquilo que faz sentido para mim. Tem uma pergunta aqui da Fê. Uma dúvida que eu sempre fico nesse sentido é quando tu dizes que precisa abrir até para as possibilidades do que eu não quero. Fê, perfeito. Eu me abro para essa possibilidade no sentido de vê-la como uma experiência possível, mas não que eu precise viver. É para evitar a exclusão. Tipo, eu não quero isso na minha vida. Quando esse não querer se torna uma exclusão, o inconsciente não abre a porta para as outras coisas. O cuidado de ver essa possibilidade é apenas para evitar a exclusão. Então, hipoteticamente, fazendo da Fernanda, hipoteticamente, a Fernanda não quer mais viver com homens que são meninos. Mas se ela tiver um meta-sentimento chamado gratidão pelas experiências passadas, tu não vais precisar mais viver isso. E tu não precisa nem te proteger desses homens, eles não vão chegar. É a gratidão que altera o estado de consciência. Eu sou grato por todos os meninos que passaram na minha vida. E sou grato por tudo que eu. Não estou dizendo que é fácil, tá? Por tudo que eu experienciei com eles. Esse é o efeito de um meta-sentimento. Já estou dando spoiler aqui para responder a tua pergunta. Os meta-sentimentos, eles são transições de estado de consciência. E qual é a linha que eu estava indo antes dessa pergunta da Fê para vocês entenderem? Eu estava falando para vocês sobre a necessidade de autoproteção. Onde. Eu tô rindo da Thay, colocou aqui, difícil. Difícil olhar com esse amor e gratidão para as experiências passadas. Estou contigo, Thay. Sei que é difícil, mas a gente chega lá. É, quando eu faço esse movimento da segurança, significa que me falta algo, certo? Se eu preciso da segurança, então me falta a capacidade de perceber que eu dou conta das experiências, eu não preciso de segurança, porque eu confio. A segurança, estado de consciência, meta-sentimento, ela dá lugar para a confiança. Mas ela só faz essa transição quando nós eliminamos dentro de nós o mais difícil dos, e agora eu vou concordar com todo mundo, o mais difícil dos meta-sentimentos. A carência. A carência, ela não é, na visão sistêmica, um sentimento, uma emoção no sentido clássico.
Eu estou me sentindo carente, estou sentindo que eu preciso de alguém agora nesse momento aqui, e eu vou lá ficar perto de alguém. Não. A carência enquanto meta-sentimento, ela é uma falta estrutural dentro de nós. É como se faltasse uma substância. Falta sim, porque falta amor. Amor é a substância da vida. Obviamente, vocês já sacaram isso, que amor é um meta-sentimento. Então, eles constroem estados de consciência. A carência, que aqui ela vem como o que impede o desenvolvimento da criança. Vejam, peguem essa linha. Falei para vocês que o sentido das nossas experiências é desenvolver essa criança, física, fisiologicamente e emocionalmente. Mas o que que impede essa criança de se desenvolver fisiologicamente? Comida, cuidado. O que que impede essa criança de se desenvolver emocionalmente? Carência. Não regar essa criança com o amor que ela precisa a condena a ficar subnutrida emocionalmente. É como negar alimento à criança. É como negar aquilo que lhe é essencial. Então, quando a criança ela não recebe o amor que ela precisa, essa criança ela não se desenvolve, essa consciência ela não ganha corpo emocional. E uma vez gerada a carência, estado de consciência, não se constrói confiança na vida. Não havendo confiança na vida, eu não confio em mim mesmo. E aí eu tenho medo, certo? Eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de trabalhar. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo, infinitos medos, infinitas inseguranças. E nós passamos, preste atenção em mim, nós passamos a tomar as nossas decisões por medo. Quando eu estou tomando as decisões por medo, o medo não é um estado de consciência, não é como a minha consciência opera. Medo também é um meta-sentimento construído pela carência. Todos os medos? Não, o medo da vida, ele se torna um meta-sentimento. Portanto, essa carência, que ela vem da estrutura da família, a estrutura emocional, ela gera uma criança subnutrida emocionalmente que não consegue se desenvolver. Só que a vida está passando, os anos estão passando, eu estou me desenvolvendo fisiologicamente, mas o meu emocional não está acompanhando. Só que eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou aprendendo a pensar. Então o meu mental está se desenvolvendo, mas o meu emocional não está. E aí começa a ter essa discrepância. Melopreste, essa discrepância entre o que eu penso e o que eu sinto. Aí eu já sei tudo no mental, mas eu não consigo sentir de acordo com o que eu penso. E aí, quando nós já sabemos tudo no mental, nós costumamos chamar isso de autoconhecimento. Não é, minha gente. Ou pelo menos não é, dentro de uma visão sistêmica. Dentro de uma visão sistêmica, só se torna autoconhecimento quando eu vivo a experiência. Eu estou procrastinando aqui a resposta para Mayara, mas eu vou responder, Mayara, não te preocupa. Que ela me perguntou assim, como curar a carência? Mas aí a gente já vai dar spoiler pro resto. Eu vou se enrolar, vou enrolar mais um pouquinho antes. Não, Isabel, não pode dormir, tô de olho em ti. Quando nós, portanto, somos movidos pela carência, nós não conseguimos nos desenvolver. E tudo que nós fazemos, lembram daquelas experiências de vida que eu disse para vocês, que são projeções do mundo externo? O que que vai acontecer? Eu projeto a minha carência em todos os lugares. E aí eu vivo escassez financeira, projeção da carência no dinheiro.
eu vivo relacionamentos em que eu sou dependente ou eu não consigo ter relacionamentos, etc. Projeção da carência nos relacionamentos amorosos. Aí eu projeto a carência no meu chefe, no meu trabalho, eu não sou reconhecido, eu não tenho o meu lugar, eu não tenho. Passamos a projetar a carência em todas as nossas relações. E então, se eu vivo um estado de consciência de carência, medo, eu estou olhando sempre para mim. Prestem atenção nisso. Se eu vivo a carência, eu me movo sempre para satisfazer a minha carência. E isso quer dizer que eu estou sempre autocentrado. O carente, que tem essa carência estrutural, ele se torna autocentrado. Tudo é sobre alimentar essa carência. Tudo se torna sobre ele. Então, quando ele vai trabalhar, ele não está preocupado realmente com aquilo que ele vai contribuir, com aquilo que as pessoas vão receber a partir do trabalho dele. O que que ele está preocupado? Ele está preocupado com o que ele vai receber em troca. Ele está preocupado com o reconhecimento que ele vai ter. Ele está preocupado com, obviamente, o dinheiro que ele vai ganhar. Ele não está preocupado com aquilo que ele realmente está entregando para as pessoas. Então, ele não é uma pessoa necessariamente produtiva que produz, porque o que ele faz é vinculado ao resultado imediato que ele vai obter. E isso é uma das definições de pobreza e de escassez. Quando é tudo sobre mim, quando eu não consigo ver um sentido nas coisas. Para que eu possa, portanto, ver um sentido nas experiências da vida, eu preciso estar livre para sentir. E eu só posso estar livre para sentir se eu não tenho medo. Concordam? Se eu tenho medo, eu não estou livre para sentir. Eu sinto com ressalvas, com resistência. E aí nós vamos resistindo às experiências da vida, porque nós não estamos livres para sentir, nós somos guiados muito fortemente, então, por uma direção que é a direção de evitar o sofrimento. Nós conversamos algumas vezes sobre isso por aqui. Se nós nos movemos estruturalmente para evitar o sofrimento, e não estou me movendo sem, presta atenção, me entregar para a experiência. Se eu não me entrego de verdade para a experiência, eu posso realmente saber qual é o sentido da minha vida? Eu posso realmente viver um amor? Eu posso realmente me sentir realizado? Não. Portanto, os metasentimentos são essenciais para que eu atinja níveis mais elevados de percepção da vida. Quando nós estamos presos nesses metasentimentos que são negativos, nós não conseguimos transcender aspectos mais elevados da vida. Então nós ficamos girando em torno das mesmas questões. Isso acontece muito quando eu vou para terapia, eu vou procurar a Lili para Lili me constelar, e eu levo para ela uma questão muito simples, uma questão muito da vida, uma questão muito mais superficial. Quando eu levo uma questão muito superficial para ela, o que ela pode tratar é o que eu estou levando, ok? Ela até pode me fazer olhar para uma causa mais profunda, mas ela não vai conseguir fazer eu mudar o meu posicionamento frente à vida. Ela vai me trazer à tona aquela causa. E aí eu resolvi essa questão pontual. Aí daqui a um mês, dois, eu volto ali com outra. Aí daqui a pouco eu volto com outra.
E eu não consigo fazê-la me auxiliar a mudar como um todo, porque eu não estou autorizando a ela a mudar o meu modo de funcionamento. Nós precisamos mudar é o modo de funcionamento. Então, se eu estou dentro de um meta-sentimento, que é a carência, que me impede de ir para o sentido da vida, eu preciso mudar isso aqui. É isso aqui que precisa mudar. É o meu funcionamento todinho baseado na carência. Não vai adiantar eu levar para ela a minha relação com a Renata. Aí a gente vai olhar para Renata, para minha relação com a Renata, ela vai ver que eu estou projetando a minha mãe na Renata, a Renata projetando o pai em mim. Aí a gente não consegue fazer isso dar certo, separa. E aí eu vou me relacionar com a Silviane. E aí adivinhem quem a Silviane está representando para mim de novo? Minha mãe. E aí nós vamos curando essa representação dentro dos relacionamentos. Curou isso, mas a minha vida financeira continua bagunçada. Mas eu continuo inseguro, mas eu continuo com medo. E aí, quando vem uma nova experiência, eu continuo me protegendo dessa nova experiência. Então, o autoconhecimento, como a gente está propondo aqui, ele serve para nós vermos como nós funcionamos na vida. Quando, gente? Nas menores experiências. Eu sei que eu já enjoo vocês com isso, mas eu vou enjoar mais um pouquinho hoje. Não adianta vocês quererem se conhecer no meio de um divórcio, no meio de uma transição de carreira, quando tá todo o ego ligado naquela situação e tá tudo extremamente atento. Vocês vão se conhecer observando as posturas de vocês todos os dias, nos dias mais normais de vocês, quando não tem nada de diferente acontecendo. É ali que vocês identificam as pequenas motivações que estão regendo as ações de vocês. Por quê? Porque não é importante. E então o ego não está controlando. E, portanto, brota o que a gente realmente sente, o que a gente realmente pensa. E aí a gente vai perceber que um meta-sentimento. Vocês já viram que eu falei vários, né? Mas deixa eu organizar isso para nós. Se nós não temos, portanto, o amor como nós precisamos de ambos os pais, quando nós somos crianças, carência. Esta carência, meta-sentimento, constrói medo. Outro meta-sentimento. Este medo, meta-sentimento, gera um condicionamento. Como eu faço para lidar com esse medo? Mecanismos de compensação, autoproteção, controle. Correto? A autoproteção e o controle são formas de funcionamento a partir do medo, que vem da carência. Esse é o desenho da maioria absoluta de nós. Correto? A maioria absoluta de nós que está aí, já vou chegar na Mayara lá na pergunta dela, viveu ou vive o fruto dessa combinação. Medo, carência, desculpem, gerando medo. Medo gerando todos os comportamentos evitativos que os condicionamentos nos possibilitam. É um medo que nos faz ter um sistema de crenças forte. Um sistema de crenças forte faz nós restringirmos a nossa realidade. Porque tudo é do jeito que eu acredito. É o observador, lembram? O observador, ele só observa aquilo que ele concebe existir.
Ou seja, o observador ele vai enxergar sempre as mesmas coisas, porque é aquilo que ele conhece, é aquilo que ele sabe que existe. E desse modo, só vai existir aquilo que ele enxerga. Aquilo que ele enxerga reafirma que as coisas são como ele pensa, mas ele não está olhando para outras hipóteses, porque ele nem cogita existirem outras hipóteses. As outras hipóteses, elas são todas vinculadas a uma outra observação. Qual é a outra observação? E se a vida puder me surpreender? Para a vida me surpreender, eu não posso ter medo. Eu tenho que baixar um pouquinho a guarda. Eu posso fazendo isso aos poucos. Pergunta que a Mayara fez: como curar a carência? A carência vinda dos pais, a carência vinda desse amor que dá a vida, se ela não é curada na infância, depois não adianta a gente querer curar com os pais, gente. Os pais não têm mais o efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos curar depois com amor próprio. Então, como eu curo a minha carência? Me amando e me possibilitando viver as experiências que eu preciso viver. Quando eu me restringo, eu me omito, eu bloqueio as experiências, eu controlo, eu não me permito ser eu mesmo, eu não avanço, eu fico sempre nos mesmos padrões. Cada vez que eu tenho medo, eu aciono o padrão. Qual o padrão que está vinculado ao meu sistema de crenças? Qual o sistema de crenças que eu construí por causa do medo? Ou seja, é o medo operando todo o meu sistema. Deixa eu ler a pergunta da Fernanda. É olhar que nem tudo foi ruim e veio o aprendizado dessa vivência. Acho que já consigo olhar com gratidão. Um pouco de raiva também, mas já com gratidão. Podemos ter raiva, não vamos fazer, não vamos romantizar as coisas, Fê. Podemos ter raiva. Raiva, quando eu sinto raiva de algo, significa que eu não estou excluindo, porque eu estou olhando. E não é melhor ter raiva do que fazer de conta que não aconteceu. Fingir plenitude. Não, é melhor ter raiva. Como curar a carência, Mayara? Mayara, a gente cura a carência com amor próprio. Eu sei que é difícil, mas é buscar viver as experiências e então nós vamos percebendo o quanto nós damos conta, o quanto nós já somos aquilo que nós queríamos ser. E mais, gente, eu digo isso para você sem medo de estar errado. Quando eu vivo as experiências, quando eu me vivo aquilo que eu tenho vontade, então eu me coloco à prova e eu percebo que na maioria absoluta das vezes, aquilo que eu tenho vontade é o que eu dou conta de viver. Essa vontade, a gente pode chamar isso até como um desejo, é viver uma experiência, é algo preenchido, é algo que tem emoção junto, não é algo teórico, algo intelectualizado, algo que é fora, disparatado da realidade. Então vai ter um eco dentro do emocional. Eu diria para vocês, os metasentimentos, eles são estruturas dentro do mundo emocional que são tão potentes que eles geram o modo como nós observamos a realidade. E se eles geram o modo como nós observamos a realidade, significa que nós não somos reféns do mundo emocional como anteriormente se dizia, que eu sou refém da minha raiva, sou refém da minha tristeza, aquelas coisas que a gente tem medo do mundo emocional, sabe, perder o controle. Não é isso que vai governar o meu estado de consciência. O que vai governar o meu estado de consciência é essa carência, essa falta, que eu mascaro ela para não sentir, porque quando eu sinto dói, me incomoda.
e então eu não quero sentir. É justamente para a gente não lidar com essa carência que a maioria absoluta de nós não consegue levar isso em processos terapêuticos mais profundos. A gente tem tanto medo de vivenciar, realmente vivenciar essa falta, essa carência, que a gente se protege inclusive dela, a gente nega inclusive ela. Mas ela tá aí. E para mim, a carência e o medo são os dois principais metassentimentos negativos que nos restringem, que geram um estado de consciência negativo. Quando nós vivenciamos carência e medo, nós vamos para uma ideia de impotência. Já se sentiram impotentes frente a uma situação da vida? Já se sentiram como se vocês não conseguissem mudar algo? Como se algo na vida fosse maior do que vocês? E mais forte ainda, já sentiram que existe algum problema, alguma situação concreta que não tem solução? Essa sensação de obrigação, de ter que, de não ter opção de viver diferente, de estar impotente frente à vida. Tudo isso é derivado desse movimento que eu estou descrevendo para vocês, da carência e do medo como os metassentimentos que nos governam. E então, eu já dei uma dica para vocês no início de que o maior e mais completo metassentimento é o amor. Ele gera potência. Então, se eu recebo amor dos meus pais, eu tenho menos carência, ou talvez eu nem tenha carência estrutural. Logo, eu consigo fluir muito mais na vida. Mas vamos pegar um outro exemplo, já que eu estou focado nesses dois aqui nesse início. Já vi que eu já falei demais, né, sobre eles. Ah, se eu não tenho o amor do meu pai, mas eu tenho o amor da minha mãe, é melhor? Com certeza. Se eu não tenho o amor da minha mãe, mas eu tenho o amor do meu pai, é melhor? Com certeza. Um amor é melhor do que nenhum. E ambos os amores, tanto do pai quanto da mãe, eles têm a potência para fazer a gente se sentir menos carente e, portanto, ter menos medo, menos carência, menos medo. E aí, para algumas áreas da vida, a gente é mais destemido, para outras, a gente fica mais na retaguarda, na retranca. Só que eu queria que vocês compreendessem que existem muitos níveis do quanto eu tomo esse amor e do quanto essa carência se manifesta. Mas na maior parte das vezes, aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles jovens, que eles não conseguem fazer nada na vida deles, na maior parte das vezes eles precisam de acolhimento e ajuda. Na maior parte das vezes, não é sobre vagabundagem. É sobre algo que está faltando realmente ali. Digo isso para vocês por ter contato com muitos jovens que não conseguem viver as suas vidas. E quando a gente abre os campos deles e o que eles estão vivendo, existem muitos fatores aí que contribuem para esse processo. Então, realmente, eu posso gerar uma imobilidade por conta disso. Mas, na maior parte das vezes, nós precisamos mover esses mundos internos para o amor. Deixa eu ver o que as gurias estão questionando aqui antes de eu falar mais sobre os outros metassentimentos. A Ana, poderia dar exemplos de como desenvolver o amor próprio? Ana, sabe que eu tenho dedicado esses últimos anos, principalmente esses últimos 2 anos, nos cursos e nas formações, a gente discutir isso. O que que faz sentido para cada um experienciar como amor próprio? Como eu disse para vocês, esse amor próprio, ele não é a autoestima.
Autoestima é um desdobramento dele, mas é um desdobramento mais superficial. Então ele não é sobre eu me sentir mais bonito ou mais feio. Esse amor próprio, ele é sobre o meu posicionamento na vida. Então, o que eu preciso te dizer é o quanto tu consegues priorizar o que é verdadeiro para ti, refere-se diretamente ao teu amor próprio. O quanto tu consegues dizer sim e não de acordo com o que se passa dentro de ti, e não de acordo com o que tu pensa. Esse amor próprio, para ele ter o efeito que a gente está propondo que ele tenha de recompor essa carência, ele não pode ser intelectualizado. Ele é sentido primeiro. Depois eu até posso compreendê-lo, mas ele é sentido, percebido primeiro. E vocês já estão percebendo já essa altura dos nossos encontros, que quando eu falo sobre esse sentir, não é o sentir da sensação de que isso aqui está úmido e gelado, não é o sentir da raiva, da tristeza, que o meu humor flutua. Não é. É um sentir com significado. Um significado que provém de um aspecto desses 95% inconscientes que querem se comunicar. É esse o sentir. E, portanto, ele é um sentir que nos traz informações. Logo, nessa linha, o amor próprio, um exemplo dele é colocar limite. É fazer aquilo que tu realmente sente vontade. E aí, quando eu digo isso, é muito sobre nós mesmos. É nós não priorizarmos mais o outro, nós priorizarmos a nós. Mas, por favor, não entendam isso como vivenciar um aspecto mais superficial do me priorizar. É realmente a postura interna. Não é deixar de cumprir as nossas funções, não é deixar de exercer o que é nosso dever, não é ser egocêntrico, estar a serviço da individualidade, é estar a serviço da essência. A essência é um aspecto mais coletivo nosso. É sobre isso que a gente está falando aqui dentro da estrutura do amor próprio. Ana, tô vendo que tu levantou a mãozinha. Coloca no chat para nós o que tu queres trazer, se tu queres falar alguma coisa. Então, a outra Ana que estava perguntando do amor próprio. Se eu não te respondi, me fala aqui no chat, se tu quer que eu explique um pouco melhor. A Manu, e quando eles precisam, mas não deixam, não tomam nem se deixam ajudar. Manu, quando a gente está falando de um jovem, de um adolescente, ele está precisando de algo, ele ainda está bem longe de um adulto. Então ele vai precisar muitas vezes ser auxiliado até a perceber que ele precisa de auxílio. E o caminho é o acolhimento e o limite. O acolhimento e o limite. Até o momento em que ele consiga perceber. E se abrir para receber. Senão tu não vai conseguir. Às vezes ele vai guardar essa experiência e ele só vai conseguir tratá-la quando ele for grande, maior. A tua função, no caso aqui, já estou deduzindo um cenário como mãe, é estar disponível, acolher. E se ele quiser trazer, então tu vai acolher o que ele trouxer. Se ele não quiser trazer e não quiser ser ajudado, tu não vai forçar, mas tu vai estar ali. E estares ali é suficiente para ele perceber o amor. O que ele vai fazer com isso é dele. Porque muitas vezes a gente está falando aqui sobre os pais não darem o amor, mas muitas vezes é sobre
o filho escolher não tomar. A gente não vai lembrar disso quando a gente era filho, principalmente quando a gente era pequeno, a gente não vai lembrar. Mas muitas vezes, essa relação dos pais com os filhos de dar e tomar amor são os filhos que não tomaram. Estava disponível. Podia não estar do jeitinho que a gente queria, mas estava lá de alguma forma. Muitas vezes. Tem outros casos que realmente não estava. A Fê diz para nós aqui. Uma das formas que eu encontrei, acredito que seja de praticar o amor próprio, foi através da dança. Opa, peraí que eu me perdi. Deu. Não, não deu, não. Aqui. Porque sempre foi algo que fez parte da minha essência, sempre me trouxe para mim e me trouxe amor por mim, mas acho que isso vem de cada um. Sim, perfeito, Fê. Vem de cada um. E aqui tem algo que eu gostei bastante da expressão que tu usou, me trouxe para mim. Essa é uma das funções do amor próprio. É a gente se centrar e se perceber. E tem um outro aspecto, voltando lá na pergunta da Ana do amor próprio, que é o silenciar um pouco essa voz interna de cobrança que a gente se faz. A gente está sempre se cobrando, sempre se julgando. E ok, a gente precisa ter uma visão crítica de nós mesmos para a gente se portar no mundo, etc. Mas na maior parte das vezes, essa visão crítica ela é excessiva. E na maior parte das vezes a gente está exigindo demais de nós. Então, uma das práticas é aceitar mais os nossos limites e as nossas imperfeições. Praticar esse sim. A Graça nos perguntando aqui: a inveja tem origem na carência? Graça, tem. A inveja, o julgamento, a comparação, tudo isso vai ser originado por essa percepção de falta. Então, se me falta aquilo que eu quero, essa falta me leva a olhar para o lado, me olhar para o outro e buscar no outro. É buscar o que é do outro. Mas aí a gente tem uma outra interlocução com a lei da ordem que disciplina os lugares. Então, muitas vezes, estar fora do meu lugar me faz sentir inveja do outro, porque eu não me sinto completo quando eu estou fora do meu lugar. Eu preciso estar no meu lugar para me sentir completo. Aí o que é meu faz sentido. Eu não preciso do que é do outro. Mas tem a ver sim. Ah, Ana, desculpa, a explicação está muito boa. É sobre o ser interno como força. Ana, quando tu fala em força, eu não sei o que força significa para ti. Se for força como potência, como motor para viver as experiências, estou vendo o dedinho da Ana assim, então sim, o ser interno como potência, exatamente. Esse amor próprio, ele é uma manifestação da fonte dentro de nós. A fonte interna, que é o que anima o ser. Então ele nos traz motivação. Eu só tenho motivação para viver as experiências que fazem sentido para mim. Essas experiências que fazem sentido para mim, eu só posso sentir se eu tenho amor por mim e me permito viver essa experiência intensamente. Senão eu não consigo. E não é exatamente. É essa força que nos move. Isso, a gente só vive o movimento dessa força se nós temos amor por nós. Se nós não temos amor por nós, a gente breca o movimento dessa força e vive a vida de outra pessoa. Vive para agradar uma outra pessoa. Vive para ser amado por outra pessoa. A gente vive voltado para fora. Então a gente interrompe o nosso movimento, o movimento da nossa individualidade, o movimento daquilo que nós realmente precisamos viver. Se eu não tenho amor por mim, eu não sigo a minha essência. Eu só sigo a minha essência quando eu tenho amor por mim. Por isso que o amor por mim, ele gera um centramento. Ele gera essa capacidade de me estruturar em mim. A Juceira, amor próprio é tudo isso que o Jonas falou. E também assistir a aula dele sempre querendo ficar cada vez mais envolvido emocionalmente. Isso aí, gostei.
Quinta-feira é um ato de amor próprio tá aqui. Muito bom, Jussira. Muito bom, gostei. Vou te contratar pra tu fazer meu marketing, Jussira. Tu tá boa nisso. É... Ah, Manu, o Gigi disse que tá te esperando. Ah, eu tenho que dar uma atenção pra Gigi. A Tayana, os pais que eu tenho, os pais que versus os pais que eu idealizei. Isso, Thay. Por isso que a gente falou tanto sobre realidade na quinta passada. Eu aceitar a realidade. Aceitar a realidade do que eu vivo. Aceitar a realidade do que eu vivi. Não foram os ideais, mas foram os que eu tive. E os ideais nem existem. Os ideais só existem na minha cabeça. A Jennifer. Através da mentoria, eu consegui olhar para o que é verdadeiramente meu. Eu busquei um casamento perfeito, uma família perfeita, e hoje olho para tudo e vejo que estava sustentando de forma unilateral. Cadê o resto? Ok. Consegui soltar isso e preferi ficar apenas com sentir. Hoje, passando pelo divórcio, deixo meu medo da frustração de lado e consigo perceber o quanto eu supria todas as funções e ainda percebo o quanto estar sobrecarregada era uma função necessária. Jennifer, é exatamente isso. É olhar para a realidade e perceber o que existe na realidade. Quando tu realmente consegue, que foi o que tu fez nesse nosso processo juntos, é que tu consegue escolher o que tu realmente quer para ti. É por isso que viver com amor por nós requer que a gente esteja na realidade. Só que pegando o exemplo aqui da Jennifer, ela não vai conseguir olhar para a realidade se ela estiver sendo regida pela carência. Se ela estivesse sendo regida pela carência, ela ainda estava lutando para viver algo que não existe, para viver o que ela idealizou. Então, dos metasentimentos negativos, a carência e o medo, eles são dois dos piores para mim. Mas tem um outro que, que é bastante recorrente e que a gente não dá o devido valor para ele do quanto ele é perigoso, que é a arrogância. Bert descreve a arrogância sistêmica como a desobediência à hierarquia, o sentir-se maior do que nós realmente somos. E a arrogância ela começa na visão de inferioridade dos pais sobre nós ou a nossa superioridade aos pais. Isso gera algo muito perigoso, que é a onipotência. Nós nos acharmos imbatíveis. A gente achar que dá conta de tudo. E aí entra um pouco aqui na ideia de sobrecarga que a Jennifer nos trouxe. Então eu me coloco acima dos meus pais. Essa arrogância ela se torna um meta-sentimento. Eu não percebo a minha carência. Eu não percebo a minha fragilidade e eu construo uma vida toda em cima dessa arrogância que me faz, gente, viver exausto, exausta. Eu diria para vocês dois metasentimentos que eu separei para nós conversarmos. Primeiro do negativo, para agora a gente ir para o final falando de positivo. Os mais nocivos são esses três: a carência, o medo e a arrogância. Sendo a arrogância fruto direto do descumprimento aos preceitos da lei da ordem. O desdobramento da lei da ordem que rege a arrogância, no caso, é a hierarquia. Perceber que quem veio antes tem precedência e, na maioria das vezes, preferência. Vive melhor no sentido de sabe mais da vida, tem mais experiência e precisa ser visto dentro da lógica da hierarquia. Agora, indo para a lógica dos positivos,
e nós conversando juntos aqui sobre realmente estados de consciência mais abertos, mais amplos. E vamos tirar o amor da jogada, que a gente já sabe bastante sobre amor. Amor é neutralidade, amor é o estado de consciência que faz a vida fluir. E aproveitando que a gente já falou um pouquinho sobre ele, um dos principais metasentimentos que nós precisamos manifestar dentro da transição das fases de consciência durante a vida é a gratidão. Realmente ser grato. Eu vou dizer para vocês que a gratidão ela ficou muito banalizada. Ela ficou. Não, não estou excluindo o amor, Fê, fica tranquilo. A gratidão ficou muito banalizada. A gente fala gratidão de uma forma muito superficial. O ser grato não é fruto da troca. Eu posso ser grato pelo que eu vivi. Eu posso ser grato pelo que eu aprendi. Eu posso ser grato pelo que eu sou. E eu, obviamente, também posso ser grato pelo que eu tenho. Mas o mais importante para nós, em termos de autoconhecimento, é manifestar gratidão por aquilo que nós vivemos. Eu só consigo realmente aprender o que aquela experiência negativa me trouxe quando eu me torno grato a ela. Eu sei que parece muito contraditório ser grato ao sofrimento, mas não é ao sofrimento em si, é a experiência. Isso mostra que eu processei aquela experiência. Porque o ser grato à experiência significa que eu compreendi o sentido dela. Entendem? Então a Jennifer que está passando por um divórcio, vai chegar um momento que ela vai ser grata a toda essa experiência. Em que ela vai ser grata a tudo que ela viveu com esse homem. Ela vai ser grata com tudo que ela construiu junto dele. E ela vai ser grata a ela mesma por ter se permitido vivenciar isso tudo. A gratidão ela vai tomar conta dessa experiência. Vai chegar um momento que isso vai acontecer. Precisamos ir lidando com as emoções que vêm a partir desse processo, até se permitir, se possibilitar que a gratidão venha à tona. Então eu disse para vocês, lembrando aqui do início, que eu estou inconscientemente o tempo inteiro projetando nas situações da minha vida aquilo que está no meu mundo interno. Quando eu compreendo o que essa experiência significa, eu sou grato a ela. Enquanto eu não compreender, eu não sou grato. Enquanto eu não for grato, ela não terminou de cumprir a sua função. Então ela fica retornando na minha vida e aí as coisas se repetem. A gratidão é essencial para encerrar um fluxo de repetições eternas das coisas da minha vida. Realmente existe o fim daquela experiência. Ela cumpriu a sua função quando eu me torno grato a ela. Então, a gratidão é, nesse aspecto, o principal meta-sentimento do autoconhecimento. E tem uma frase que a gente conversou já sobre ela, que o Bert fala bastante, é que foi por isso que até que eu trouxe esse tema dos meta-sentimentos no encontro passado. A vida recompensa quem é grato. Isso é uma das grandes frases do Bert. A vida recompensa quem é grato. Então, quem é grato está pronto para receber. Logo, uma das grandes, maiores fases da disponibilidade é
A gratidão. Estar grato à vida possibilita que a vida te traga algo de novo, algo diferente, algo além, algo maior. Se não há essa gratidão à vida, Isabel, a vida não traz o que a gente quer. Tampouco ela traz algo de novo e algo de diferente. A gratidão ela é essencial para abrir as portas da vida. Logo, a gratidão, se vocês forem perceber, quando eu tô grato, eu não tô carente, certo? Se eu estou me sentindo grato, no momento em que eu estou me sentindo grato, eu não estou me sentindo carente. E, portanto, quando há gratidão, não há carência. Ah, mas quer dizer que eu já curei todinha a minha carência estrutural? Gente, nós somos cíclicos. A gente não precisa curar tudo de forma linear para experimentar outros estados de consciência. A gente consegue ter umas coisinhas para arrumar ainda, né, Lopresti? E ser grato mesmo assim. Tá, Paula Lopresti para nós aqui. Eu hoje sou essa pessoa 100% grata a tudo que aconteceu, como aconteceu. Jennifer pode acreditar que esse dia chega e com ele chega inúmeras coisas, pessoas incríveis. Muito bom, é isso aí. Mesmo que tenha doído, a gente chega nesse estado que possibilita nós sermos gratos ao que aconteceu, ao que a gente viveu. O outro meta-sentimento que tem uma função muito profunda no processo do autoconhecimento e tem a ver com o último dos negativos que eu trouxe é a humildade. Humildade é essencial. Sem humildade, eu não estou aberto para aprender. Sem humildade, eu não estou aberto para receber. Sem humildade, eu não posso ser eu mesmo. A humildade, ela me coloca disponível para as trocas. A humildade, ela me coloca disponível para aprender qualquer coisa. Até eu hoje estou aqui com vocês nessa posição de ser quem está falando, mas estou humilde frente àquilo que vocês estão trazendo para mim aqui, como contribuição, como questionamento, etc. Existe uma profunda e necessária humildade como estado de consciência. E essa humildade, preste atenção em mim, é ela que permite o crescimento. Nós ficamos estagnados quando não há humildade. Não há campo fértil para nada crescer na ausência da humildade. Então, nas experiências da vida, primeiro eu sou grato àquilo que eu vivi. E a consciência de gratidão, ela me permite passar para as próximas etapas do processo de autoconhecimento. E segundo, eu me mantenho sempre humilde. E quando eu sou humilde, eu tenho a possibilidade de receber, de construir e principalmente de crescer. A humildade, ela é a disponibilidade para receber mais sem carência. Eu me coloco humilde, reconheço o que eu tenho, mas me mantenho humilde, então eu posso agregar mais. Eu não preciso me colocar carente para agregar mais. Compreendem? Então, qual é o caminho para eu me manter em desenvolvimento? E principalmente se eu sou adulto, se eu já cheguei nesse meu adulto emocional, como é que eu amadureço? Humilde. É através da humildade, dessa postura mais humilde, que eu consigo avançar no desenvolvimento da vida. Então, dentro desse positivo, nós temos a gratidão e nós temos a humildade.
E para mim, eles são os mais potentes desses metasentimentos, esses estados de consciência que são positivos. Existem muitos outros. Eu falei para vocês no amor, obviamente. E tem um outro que ele é mais postural do que qualquer outra coisa. E é o exercício que nós vamos fazer agora para encerrar o nosso movimento de hoje, que é a aceitação. Sem aceitação, nós não vivemos a vida. A postura frente à vida, ela precisa ser a postura da aceitação. A aceitação, ela significa um sim contínuo para a vida. A aceitação significa um sim para tudo como é. A aceitação significa tudo ser como é. É possível e é válido tudo ser como é. Não perde a validade, não perde o sentido por ser diferente daquilo que eu queria. Mas quando eu digo sim, quando eu aceito, e pode ser como é, eu estou livre para então ser grato, estar humilde, deixar a vida acontecer. E aí, voltando na pergunta da Mayara, como eu curo a carência? Eu falei para vocês a segunda parte, o amor próprio. Agora nós vamos fazer juntos aqui a primeira. Então eu queria que vocês fechassem os olhos. Não pode dormir, Isabel, só fechar os olhos. Respirar fundo. E vocês vão se permitir pensar nos pais de vocês, em tudo aquilo que faltou no pai de vocês, tudo aquilo que faltou na mãe de vocês. Olhos fechados. Vocês não precisam repetir o que eu vou dizer só mentalmente. Eu vejo, Pai, tudo que me faltou na nossa relação. Tudo que me faltou, Pai. Desde a presença ao carinho, à estrutura física. Tudo que me faltou. E também vejo, Mãe, tudo que me faltou. A presença, a estrutura, a vontade, o carinho, o contato. Eu vejo tudo. Também vejo tudo aquilo de negativo que foi feito. As críticas, os julgamentos, as repressões, os domínios, os controles. Eu vejo. Vejo as violências. Vejo o quanto me senti não amado. Eu vejo medo. Eu vejo tudo. E eu vejo que tudo isso está entre nós. Quando eu me viro de frente para vocês e vejo vocês, eu vejo uma barreira entre nós. E vejo que essa barreira, ela é feita de tudo aquilo de negativo que foi vivido entre nós, gerado por nós e vivido entre nós. Então eu me permito hoje olhar para tudo isso e dizer sim. Sim, pai. Sim, mãe. Sim. Eu digo sim para tudo de negativo que nós vivemos. Eu digo sim
para toda dor que nós vivemos. Eu digo sim para tudo de negativo que eu vivi secretamente. Eu digo sim. E eu percebo, Pai, eu percebo, Mãe. A cada sim que eu digo, eu consigo enxergar o, o que tem atrás de vocês. As barreiras e os negativos de vocês com os pais de vocês. E então eu consigo enxergar o que tem dos meus avós com os meus bisavós. E eu vejo, pai, eu vejo, mãe, nada do que nós vivemos começou em nós. Nada do que nós vivemos é realmente nosso. O que não pôde ser visto e vivido no passado não tem outra alternativa a ser repetido no futuro. E hoje eu digo sim para tudo que vocês viveram. Digo sim para tudo que eu vivi. E então me permito desfazer a barreira que existe entre nós. Eu digo sim e me permito desfazer a barreira que existe entre nós. E a cada sim, essa barreira diminui. E a cada sim, a dor diminui. E então eu posso ver tudo que eu vivi, tudo que eu me tornei, tudo que eu tenho a possibilidade de viver, tudo que é meu. E eu só posso viver isso tudo porque antes vocês me deram a vida. Mesmo com tudo que vocês carregaram, vocês me deram a vida. E eu sou grato, meus pais. Eu sou muito grato pela vida que vocês me deram, pela vida que eu posso viver. E por vocês. Vocês não precisam ser os pais ideais para que eu possa ser grato a vocês. E então eu me liberto de ser perfeito, de ser perfeita, de fazer tudo certo. E eu me permito dizer sim para mim mesmo, como eu sou, e me libertar para ser eu mesmo como sou. E quando digo esse sim, eu também estou livre para ser grato a mim. Grato ao que eu me preciso, ao que me permito viver. Grato a tudo que eu sou. Grato, extremamente grato. E então eu posso, humildemente, seguir a minha vida, livre de tudo que não é meu, aberto para tudo que a vida há de trazer para mim, e com a certeza de que eu não preciso mais me proteger da vida. Eu já tenho o essencial em mim. Então me resta apenas viver com mais amor por mim. Eu tomo a vida que vem de vocês, meus pais, e agora liberto. Eu me permito viver e fazer algo de bom com ela. Respirem fundo, devagar, abrindo os olhos, voltando para cá.
e se permitindo, mesmo que no primeiro momento, amanhã, depois de amanhã e depois, a gente tenha que justificar racionalmente o porquê que eu tenho razões para ser grato, se permitam só nessa semana, só para a gente fazer esse exercício juntos, vocês pararem um minuto para agradecer por algo, uma vez ao dia, até a semana que vem. Na maior parte das vezes, a gente refuta esse tipo de prática como uma bobagem, etc. Mas o contato com o transcendental, ele só vem quando eu pratico. Praticar nos coloca em contato com algo maior. E praticar a gratidão vai levar vocês a um estado de gratidão. E quando eu vou para um estado de gratidão, a vida me recompensa, gente. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. E a vida me recompensa muito. Ter vocês aqui já é uma recompensa. A vida me recompensa muito. Ninguém, se vocês não existissem, para quem eu ia estar falando minhas maluquices às 10:30 da noite numa quinta-feira, se vocês não estivessem aqui. Então eu sou grato porque vocês dão sentido à minha vida. E é simples assim. E aí, mesmo no dia em que eu tô mais cansado, em que eu tô a fim de fazer qualquer outra coisa, eu lembro que vocês vão estar aqui comigo e aí faz sentido estar aqui. E aí a gente troca algo. Então lembrem disso. É simples ser grato. É pelas coisas simples. Não é pelas coisas mais grandiosas. Aí é fácil ser grato. E quando a gente consegue praticar a gratidão, vocês vão perceber que vocês vão sentir. E é isso que faz valer a pena a gente estar aqui junto. Não só nós aqui nas nossas quintas, mas a gente estar junto na experiência da vida. Então, sou muito grato a vocês. Grato a mais essa noite juntos. E nós nos vemos na próxima quinta. Eu vi que já tivemos vários comentários lá no vídeo. Vou dar uma filtrada para ver o que vocês querem para a semana que vem. E a gente vai seguir esse movimento juntos. Lembrem sempre de quem vocês sentirem de convidar. Coloquem lá no grupo, deixa a pessoa se ambientar. Se ela gostar, ela fica. Se ela não gostar, ela não fica. Tá tudo certo. O que importa é que a gente fique sempre disponível para passar esse movimento adiante. Que bom que a Giovana gostou da aula. Beijo, Giovana, gratidão. Que a gente fique sempre disponível para passar isso para quem precisa. Certo, minha gente? Até a próxima. Quinta que vem nos vemos. Até mais.